Os sites do governo do estado ficaram fora do ar hoje, boa parte do dia, por causa de um ataque de hackers. O serviço já voltou ao normal, mas quem precisou de informações teve dificuldades hoje, viu? Vamos ao vivo com o Neto Mota, que tem informações para a gente de quais serviços foram prejudicados ou tiveram algum tipo de atraso, né? A questão de dados não teve vazamento, é isso, Neto? Foi mais a questão de acesso mesmo a esses serviços? Olha, Moura, foi um susto, viu? Imagina só ouvir relato de servidor, na verdade, de cidadão que tentou entrar no próprio site do DER, assim como outros do governo de Alagoas, e não conseguiu, porque aparecia lá uma mensagem que não condiz com todo o trabalho da instituição. A Fundação de Amparo à Pesquisa aqui em Alagoas, desde cedo, trabalhou no problema, e por isso que eu estou aqui agora com o Georginei Souza Neri, que é assessor executivo de gestão interna da FAPEAL, que foi quem tomou a frente aí para saber o que havia acontecido. Georginei, boa noite, estamos aqui ao vivo no Cidade, seja bem-vindo. Como foi que vocês ficaram sabendo? Houve relato de cidadão que chegou aqui, vocês conseguiram, através do sistema de tecnologia, saber antes? Conta pra gente. Na verdade, boa noite a todos, boa noite a Edson Moura, a você. Na verdade, a gente teve tanto acesso pelos nossos controles aqui internos, quanto o comunicado de algumas secretarias que começaram a acionar a gente por estar fora do ar seus serviços. Então, a gente descobriu porque começamos a ser acionados com essa dificuldade de acesso do cidadão aos serviços do Estado. E o que de fato aconteceu? Vocês viram aí, baseado no que vocês conseguiram ter acesso, qual foi o diagnóstico? O problema foi que foi um ataque às credenciais da conta que controla o domínio ALGovBR. Então, atacaram e mudaram o domínio, na verdade, mudaram o controle desse domínio. Foi colocado em um servidor virtual que não existia. Então, todas as páginas do Estado eram direcionadas para esse servidor. Então, quando o cidadão acessava detran.al.gov.br, automaticamente já era direcionado para um site que não é o do governo, é isso? Exatamente. Eles eram redirecionados para um site que não era do governo. Então, não representava as páginas de serviços do governo. George, correram riscos os dados do próprio governo de Alagoas ou do cidadão que tem cadastro no Detran, por exemplo? Não. Eles só, na verdade, redirecionaram as páginas. Eles não tiveram acesso aos dados, né? Esses dados são protegidos por cada servidor de governo, de cada secretaria. Então, eles não tiveram acesso a esse conteúdo. Eles só tiraram as páginas do ar. E por quanto tempo esse problema durou? Por volta de 1h30, mais ou menos. Até a gente detectou e 1h30 estava resolvido o problema. A gente ficou sabendo também que houve relato do mesmo problema em outro estado. Vocês souberam, tem correlação com isso? Na verdade, a gente também ficou sabendo, mas a gente não tem como dizer se tem uma relação direta com isso, sabe? Porque aqui, a nossa avaliação aqui é muito técnica, foi tudo que a gente poder acompanhar tecnicamente. Georginei, então, para reforçar para o cidadão que precisa de acessar aí os dados, que ele próprio colocou como no site do Detran, que a gente exemplificou, mas são várias secretarias. Hoje esse acesso já está seguro, continua seguro, o cidadão pode colocar, então, acessar esses serviços? Prontamente. Na verdade, a gente hoje trabalhou pela manhã junto ao NIC-BR, que é o responsável pelo registro, né, pelos esses domínios, num nível de segurança mais elevado, e a gente está trabalhando também para dar garantia que essas páginas não sejam mais tiradas do ar. Jorge, explica para a gente agora esse núcleo onde a gente está agora. Foi daqui que vocês viram esse problema? É o núcleo de tecnologia de informação da FAPEAL? Como é que funciona? Isso, aqui é o Centro de Tecnologia da FAPEAL. Aqui a gente também abriga o ponto de presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Hoje a gente consegue controlar praticamente. A gente é quem é responsável pelos domínios ALGovBR, ALORGBR e também pela internet das universidades. Então a gente controla tudo desse ponto daqui de presença. A gente torce, claro, que isso não aconteça novamente, mas qual é a recomendação para o cidadão caso ele acesse o site e encontre a mesma mensagem? Como é que eles podem contactar vocês e avisar? Na verdade, isso é feito automaticamente pelas secretarias que são detentoras das páginas. O cidadão tem que se manter calmo, porque, na verdade, a gente restabelece o serviço assim que possível. Foi a primeira vez na história de Alagoas que isso aconteceu com o nosso serviço. Então, assim, a gente agora está mais precavido com relação a esse controle.
Muito obrigado pelas informações, Edson. Eu conversei com o Georginei Souza Neri, que é assessor executivo de gestão interna. Repito, né, foi um susto, mas agora, como foi confirmado aqui de maneira oficial pela FAPEAL, os sites, na verdade, do governo de Alagoas continuam seguros, então o cidadão que precisar de serviços essenciais que devem colocar e exigem documentações online podem fazer normalmente. Moro, eu volto para você. Perfeito, Neto. Queria aproveitar a participação dele até para dar mais tranquilidade para quem está nos acompanhando, né? Então, assim, o principal que aconteceu foi o quê? Quando você digitava lá detran.al.gov.br, por exemplo, né, iria para um outro site, tinha um recado dos invasores, mas não houve prejuízo de roubo de dados, é isso? Exatamente, não houve prejuízo nenhum de roubo de dados. Foi só o redirecionamento da página para outra página falsa, somente isso. Os dados do governo para que você pudesse... Ok, Edson. Você me acompanhou? Não, ainda não. Vou repetir. Essa página não copia, porque a gente sabe que às vezes acontece que uma página ela é duplicada, no caso, né, uma página falsa, para roubar dados. Nesse caso, não. Era só o recado de que havia uma invasão naquele site, é isso? Exatamente. Na verdade, não havia nenhum uso de dados. Ele só fez a página, o endereço ir para outra unidade, entendeu? Para outra página que não existia. Perfeito, perfeito. E já foi restabelecido. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Neto, também. Então é importante aí só esclarecer, os serviços continuam acontecendo e se você tem alguma necessidade, que precise, por exemplo, eu dei o exemplo do site no Detran, mas tem todas as secretarias, têm os seus sites e muitos serviços são oferecidos de forma online.